Vamos ser sinceros? Essa sua ingenuidade já te custou caro. Já te custou não só valores monetários, mas já te levou também muito tempo, já te gerou aí alguns conflitos, algumas feridas e quem sabe até alguns traumas, não é mesmo? Eu sei que muitas mulheres tentam amenizar todos esses percalços, esses desafios, essas dores, esses problemas gerados por essa ingenuidade, dizendo, não, mas eu sou boa de coração, eu sou genuína, eu sou assim. As pessoas chegam e fazem o que quer comigo. No episódio anterior do Rompa o Ciclo, eu falei sobre o vitimismo. E eu falei sobre quantas vezes nós não estamos permitindo. Sabe aquela expressão, até mesmo caçando com as próprias mãos? Nós vamos dando acessos, permitindo alguns tratos, colocando algumas pessoas na nossa mesa, no nosso meio, dando alguns certos de aberturas que não era pra gente dar, que não era pra gente permitir. Se você está assistindo esse vídeo, pode ser que você seja uma pessoa ingênua, que se sente muito culpada, que se sente até mesmo uma pessoa muito ruim, ou tem medo de ser considerada, ou de se sentir muito mal impondo limites, ou se livrando dessa ingenuidade. Mas você já percebeu que ser ingênua não é algo bom, não é algo que te faz bem. Pode ser até que seja algo bom, bom para quem convive com você, bom para quem usufrui dessa sua ingenuidade, bom para quem se aproveita dela, bom para quem consegue te manipular até um certo momento. Mas você já percebeu que para você mesmo não é tão bom assim. Muitas mulheres já chegam me perguntando por que eu não consigo parar de ser ingênua, né? Outras já dizem, meu Deus, por que eu não consigo parar de ser trouxa? Por que eu não consigo parar de ser boba? Por que eu sempre caio na mentira dos outros? Por que as pessoas sempre me enganam? E muitas vezes eu já sei aonde isso vai dar e eu vou deixando, com medo de ser mal, com medo de ser egoísta, com medo de ser injusta, com medo de ser ingrata e etc. Então, boss, todos esses comportamentos permissivos podem ter raízes emocionais, origem em feridas emocionais e traumas, porque em certo momento da vida, a sua mente entendeu que se posicionar gerava dor, gerava rejeição, gerava abandono. Sua mente aprendeu que para te proteger de feridas emocionais, de ausências, né, de afastamentos, você precisava ser ou performar dessa maneira, né, de forma ingênua, de forma permissiva demais, boazinha demais, entende? Então, para agradar o tempo todo, para não gerar afastamento, então para ser sempre a boazinha, para não gerar rejeição, para sempre estar sendo validada e aceita em vários lugares, você aprendeu a performar, a se tornar essa pessoa ingênua o tempo todo. Só que você já percebeu que isso não está te fazendo bem. Aqui no Rompa o Ciclo, eu sempre estou trazendo capítulos da Bíblia, histórias bíblicas para te trazer como referência, como fundamento. O Rompa o Ciclo, um dos grandes objetivos é trazer essa fonte bíblica, essa fonte de histórias que se fazem tão vivas até hoje, já que a palavra de Deus ainda é viva e tão atuais para os dias de hoje. Então nós temos muito o que aprender, até porque nós sempre aprendemos por histórias, sempre até aprendemos com o testemunho do outro, com a história do outro, com o caos do outro, né? Então, boss, hoje eu quero te trazer aqui a história de José. A história de José é muito famosa, né? E é através da história de José, com o exemplo de José, que eu quero te ajudar nesse vídeo aqui a romper esse ciclo da ingenuidade. E como eu costumo dizer aqui, o que eu venho trazendo para vocês não é só com base, claro, nessa história bíblica, mas também não é só com base no meu conhecimento como psicoterapeuta e mentora de empreendedoras, mas também como uma mulher que já viveu esse tipo de situação. Inclusive, aqui nessa passagem que eu vou trazer para vocês, eu coloquei aqui que eu demorei muito para aprender isso. E, boss, eu estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2026 e eu preciso te confessar que eu aprendi isso não tem muito tempo. Até mais ou menos... Olha, para te falar bem a verdade, até o final de 2025 eu ainda estava levando umas boas chacoalhadas, umas boas bofetadas por essa minha ingenuidade. E olha que eu sempre me considerei uma pessoa esperta, ágil, sabe? Assim, e muitas vezes nós permitimos ser ingênuos por validação, por aceitação,
por acreditar em pessoas que elas estão o tempo todo se revelando quem são? Elas deram todos os sinais, mas você foi ingênua, boba. Pode se considerar, quem sabe, até tola, falou mais do que devia. Isso não é ruim, sabe? Que fique claro, isso não é ruim. Mas nós precisamos entender o momento certo de falar, para quem falar, a quem permitir, a quem convidar. Porque senão, boss, é como eu mencionei no episódio anterior a esse. Vou deixar linkado no final aqui para você assistir. Muitas vezes nós vivemos situações que nós permitimos. Então a culpa não é do outro. Então a falha não é do outro. Nós permitimos. E a ingenuidade nos conduz muito para esse caminho de decepção, de sofrimento, de angústia muitas vezes, de caos muitas vezes na nossa vida. Você acaba dizendo algo para uma pessoa errada, porque tem pessoas, deixa eu te dizer, que ela vai puxar a sua língua. Tem pessoas que vai falar assim: menina, sabe a fulana? Então a fulana é isso, a fulana é aquilo, a fulana é aquilo. Aí você vai falar assim: nossa, é mesmo, né? Também já percebi isso. Ah, pra quê? Pra que essa pessoa vai chegar lá no ouvido da outra fulana e falar assim: menina, você ficou sabendo? Olha, a fulana de tal, você no caso, falou que a outra fulana lá faz isso, isso, isso. Você acredita? Então hoje eu passei a perceber até pessoas que gostam de ficar puxando a língua da gente, sabe? Pessoas que sempre chegam perguntando da outra pessoa, pessoa que sempre chega: ah, você tem falado com a fulana? E aí, você tem isso e isso? E aí? Cuidado com esse tipo de pessoa. E não seja ingênuo. E aqui nós vamos trazer o exemplo de José. Então olha só, como eu estava te dizendo, eu aprendi. Pode ser que eu ainda vá sofrer consequências da minha ingenuidade em um momento ou outro, tá? Pode ser que depois eu ainda venha contar pra vocês. Mas eu colhi algumas consequências negativas da minha ingenuidade até pouco tempo atrás. Até final do ano passado, até final de 2025. Que me fez refletir o que eu fiz para que essas pessoas entendessem que elas podem fazer isso comigo. Aonde foi que eu vacilei para que essas pessoas achassem, assim, que elas poderiam falar comigo desse jeito, agir comigo dessa maneira, me exigir esse tipo de coisa? Então, eu expliquei no episódio anterior que eu sempre trago essa responsabilidade para mim. Porque se eu coloco sempre a responsabilidade no outro, eu perco o total domínio sobre coisas que eu tenho domínio, sabe? O domínio próprio. Então a gente vai perdendo ele quando a gente coloca muito a culpa no outro, a responsabilidade do outro. E aí eu não interrompo padrões, eu não rompo ciclos sabotadores, porque quando eu não trago essa responsabilidade pra mim, eu vou me estrepar, como diz lá no Goiás, eu vou me lascar no próximo relacionamento de novo. Eu posso entrar em outro ciclo e repetir vários ciclos da mesma maneira. E aí tem pessoas que chegam até mim e falam assim: boss, eu não consigo entender por que toda pessoa que eu encontro é assim, por que todo mundo faz isso comigo, por que sempre é assim? Porque você tá sempre acusando o outro, você tá sempre se colocando como vítima. E a vítima, ela não faz nada, ela fica paralisada, ela é refém. Por isso é importante você assistir o episódio anterior. A vítima, ela não faz nada, ela é refém. Vítima tem resultado de vítima. Quando você traz a responsabilidade para si, você se coloca no domínio e fala: até aqui deu, acabou. Entende? E aí é você que vai passar a colocar controle, limite, você vai se posicionar. Mas enfim, olha só o que aconteceu lá com José. Lá no capítulo 37 de Gênesis, começa a falar sobre os sonhos de José. E olha só, José tinha 17 anos. Lá no versículo 2 diz assim: José tinha 17 anos e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Até aí tudo bem. Jacó amava José mais que a qualquer outro dos seus filhos. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. E aqui, já tem um primeiro ponto de alerta para você, porque pode ser que em alguma área específica da sua vida, você já seja relevante, você já seja um ponto de atenção, você já seja um ponto de destaque, você já se destaca. O que gera em pessoas vulneráveis, limitadas, incapacitadas e etc. E pessoas que não estão nessa mesma posição que você e não alcançam os mesmos resultados que você, já gera uma certa inveja, já gera ódio, já gera raivinha, já gera sabe, potoquinha. Só que você, ainda ingênua, né, deixa isso pra lá. Ah, mas isso é do outro, isso não sei o quê. Não que você precise parar de viver a sua vida. Não que você tem que parar de se destacar. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Você vai entender
a minha orientação mais à frente. Depois eu vou trazer alguns casos que já aconteceram comigo, tá? Aí olha só, lá no versículo 5 diz assim, ó, certa noite José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Claro, gente, que ok, aqui quando nós vamos estudar esse contexto bíblico, a gente entende que esse era um propósito de Deus também, né? Essa ingenuidade de José estava conectada ao propósito dele. Mas você tem que tomar muito cuidado porque você não é José. Até porque, boss, olha só, os irmãos já odiavam José porque ele era o preferido do pai deles. Então já tinha um motivo ali, entende? Já tinha um motivo ali. Então, não fica achando que você é José, não, que você vai ser a governadora do Egito, pode ser que seja que você tenha até uma promessa maior, um propósito maior sobre a sua vida, mas você não precisa ser tão ingênuo, entende? Eu fui e olha como diz lá no Goiás, conhece a expressão? Me estrepei? Pois é, literalmente, pode ser o que está acontecendo com você. Entende? Você é ingênua demais, não segura a língua, conta tudo pra todo mundo, fica contando seus sonhos, seus planos, seus projetos, suas intenções. E quem não vive promessa, quem não vive propósito, não vai entender. Esse final de semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, nossa, você tá sumindo e tal, às vezes as pessoas comentam. Eu falei, pois é, eu precisei mesmo viver um ano de 2025 dizendo muitos nãos. Para o meu secreto, para o meu desenvolvimento, para a execução dos meus projetos, para tirar os meus projetos do papel e etc. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que eu não preciso justificar os meus nãos. Eu tive que dizer muitos nãos, eu tive que ficar na toca, vamos dizer assim, eu tive que viver e me desenvolver e me especializar, me lapidar no secreto, porque seria no secreto. Eu tive que romper algumas conexões, alguns laços, eu tive que moldar alguns comportamentos, eliminar outros, para que eu redirecionasse a minha vida para o meu objetivo, para o meu propósito, para a minha promessa. Porque muitas vezes a gente se confunde demais com networking, com coisa demais, com projeto demais, projetos que não são seus e etc. A gente se confunde e isso cria muito barulho, muito ruído ao nosso redor e acaba nos dispersando do real propósito, da verdadeira promessa, entende? Então eu tive que fazer isso. E aí eu falei para ela, eu disse muitos nãos. E os meus nãos não eram justificáveis. Eu não preciso justificar. Então, quem não entendeu, não tem problema. Porque quem não entendeu, não tem conexão com o meu propósito. Quem não entendeu, não tem conexão com a minha promessa. E está tudo bem. Está tudo bem. Entende? Então, a nossa ingenuidade vai fazendo a gente acreditar que a gente precisa do máximo de pessoas possíveis, que a gente precisa do máximo de informação possível. Vai gerando em nós o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que é o medo de perder qualquer coisa. Então, você tem que dizer sim para todos os eventos, você tem que dizer sim para todos os convites, você tem que dizer sim para todas as propostas, porque senão eu vou ser ruim, eu vou ser egoísta, eu vou ser isso, eu vou ser taxada, o que vão pensar de mim, vão me estranhar, não vão entender. Deixem que não entendam. Deixem que não entendam. E aí muitas pessoas se perdem, muitas mulheres principalmente, se perdem do seu propósito, dos seus objetivos, da sua promessa, pela sua ingenuidade. Entende? Por não querer atrapalhar o outro, por não querer constranger o outro, por não querer que o outro pense mal de você, por não querer dizer não, por não querer parecer egoísta, por não querer parecer maldosa, por não querer parecer... A promessa é sua, o propósito é seu. Viva ele, elimine os ruídos. Tá? Então faça isso. E aí eu disse isso para essa colega que a gente estava conversando. Os meus nãos não são justificáveis. Eu disse não para muita gente e eu não preciso justificar nada. E está tudo bem. Então a sua ingenuidade faz com que você acredite que todos vão celebrar com você os seus sonhos, que todos vão almejar que você conquiste as suas promessas, sabe? Que você conquiste, viva o seu propósito, mas nem sempre é assim, nem sempre. Olha, eu já sofri tanto com isso, tanto. Olha, eu coloquei até aqui, ó, demorei muito para aprender isso. Me chamaram de iludida, de exibida, me chamaram, disseram que eu me achava a melhor que todo mundo. Me chamavam de insuportável, eu virei motivo de chacota, eu virei motivo de grupo fechado de WhatsApp, prints meus rolavam a todo momento, meu nome não saía da boca das pessoas. Muitas pessoas passaram a me odiar, porque é o seguinte, enquanto você está no mesmo nível delas,
uau, te admiro, isso e aquilo. Ou seja, enquanto você comunica o que elas querem ouvir, enquanto você se posiciona da forma como elas concordam, enquanto você está agradando o tempo todo, amo você, admiro você, uau, como você é incrível. A partir do momento que você não faz mais isso, que você não performa mais assim, que você não atua mais assim, que você já não fala só o que querem ouvir, que você já não fazem o que eles fazem, que você faz um pouco a mais, que você conversa diferente, que você se comunica diferente, que você se posiciona diferente, eles passam a te odiar. E é na mesma proporção. Na mesma proporção, no nível de admiração, o ódio é na mesma proporção. Eu passei algumas vezes por isso. E assim, é no meio de adulto que isso acontece. Não se iluda. É no meio de mulheres que isso acontece. Não se iluda. Eu não estou aqui dizendo para você, não tenha amigas, não faça conexões, não faça relacionamentos. O que eu estou dizendo para você é não seja ingênua. Faça conexões, crie novas amizades, crie novas possibilidades, converse com as pessoas, compartilhe o seu conhecimento, mas não seja ingênua. Não acredite que se você não tem coragem de fazer, as pessoas também não farão com você. Não acredite que se você não age dessa maneira, entrega para as pessoas o que você gostaria de estar recebendo, não imagine que as pessoas vão fazer o mesmo por você ou com você. Rompa o ciclo da ingenuidade. Rompa o ciclo da ingenuidade. Porque senão você vai continuar se decepcionando. E aí, com essas decepções, vem frustrações, vem ansiedade, vem depressão. Vem níveis altos de estresse, tudo isso vai psicossomatizando, vai se transformando em doenças físicas, você sofre mais, você começa a ficar esgotada, exausta, começa a colapsar mental e emocionalmente. E aí tudo isso interfere no seu relacionamento, na criação dos seus filhos, nos seus negócios, no resultado dos seus negócios. Não subestime, boss. Não subestime, porque o que você vê diante dos seus olhos é só o topozinho do iceberg. Não subestime. A árvore que você vê, quanto mais alta ela está, maior é a sua raiz. Mais profunda, mais fortalecida está a raiz. Então tudo que você está enxergando tem raízes sendo aprofundadas e fortalecidas aí. E muitas dessas raízes são adoecidas, raízes adoecidas, apodrecidas, infectadas. Entende? Que vão te gerar uma consequência no futuro e a conta não vai fechar. Mas quem vai ter que pagar essa conta é você. Então toma cuidado, rompa o ciclo da ingenuidade. E olha só, assim como aconteceu aqui com José, toma cuidado. Porque ele enxergava o quê? Um pai que me ama, e aí meus irmãos me odeiam porque eu sou o favorito do meu pai. Mas vou lá contar os meus sonhos pra eles. Será que eles vão achar uau, o máximo? Será que eles vão olhar pra mim? Será que eles assim vão passar a me enxergar? Será que eles assim vão passar a me aceitar? Eu não sei o que passou na cabeça de José. E às vezes você, com a sua ingenuidade, acha que se você ficar compartilhando da sua promessa, do seu propósito, dos seus sonhos, as pessoas vão te admirar, as pessoas vão te honrar, as pessoas vão te perceber, as pessoas vão te notar, as pessoas vão te elogiar, as pessoas vão te apoiar e não vão. É você por você. Entende? E aí olha aqui, lá no versículo 8 diz assim, ó, seus irmãos responderam, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Então até a maneira como você conta pode despertar no outro ódio, rancor, inveja. Nada disso vai te impedir de alcançar o seu propósito. Nada disso vai te impedir de alcançar a sua promessa de fato. Mas você pode ter certeza que vai gerar dores. E tem dores que poderiam ser evitadas. Tem problemas que poderiam ser evitados. Mas não são porque você, na sua ingenuidade, fica falando, se expondo. E continuando aqui. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. E mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas para os irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu dizendo, que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe, seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele. Mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Ou seja, tem muitas pessoas, eu quero até fazer um rompa o ciclo sobre isso, né? Que elas vivem com medo de inveja e aí elas paralisam, elas não fazem nada. Não, porque fulano vai ter inveja de mim, não vou mostrar, não, eu não vou fazer e etc. O problema não é a inveja que as pessoas têm de você. O problema é o que você faz com essa inveja. Só que você consegue perceber que com esse seu comportamento ingênuo, você pode despertar nas pessoas a inveja, boss. E aí depois você fica, nossa, fulano tem inveja de mim. Claro, mas fecha a boca. Falar igual eu falo muitas vezes pro meu esposo, ô boca de sacola. Fica calado,
Os sonhos são seus, o propósito é seu, a promessa é sua, o negócio é seu. Fica calado. Não fala, não abre a boca, larga de ser boca de sacola. Não seja tão ingênuo assim. Entende? Não seja bobo. Não seja tolo. Não ache que as pessoas vão... Ai, que lindo! Às vezes elas podem até fazer isso, mas nas costas tá metendo um pau em você. E aí muitas mulheres falam, mas aí eu não devo me preocupar com o que falam de mim. Você tá falando que eu não devo me preocupar com o que pensam sobre mim, que eu não tenho que me preocupar com inveja. Sim, mas o quanto de tempo que você perde. Sabe, porque toda ação, presta atenção, boss, toda decisão, toda escolha, toda ação é uma semente que gera um fruto. É um plantio que gera um resultado. Então, quando você é ingênuo e você vai falando, vai chegar uma hora, isso vai gerando um resultado, muitas vezes que você não quer colher esse resultado. Você não quer ter que lidar com esse resultado. Só que você, por falar demais, por ser ingênuo demais, nem percebeu que estava criando um caos, que a conta não ia fechar lá na frente, mas que quem ia ter que pagar essa conta é você. Aí talvez é algo que você tem que justificar porque falaram isso, isso e isso, distorceram o que você falaram e depois você tem que ficar se justificando. Aí depois é algo que você tem que consertar. E então você perde tempo com esse comportamento ingênuo e depois tendo que resolver tudo que esse comportamento gerou. Entende, boss? Não seja ingênuo. Capte as coisas no ar. Muitas coisas eu já vivi como consequência de ter sido ingênua, de um comportamento ingênuo. E durante os meus processos terapêuticos, porque a terapeuta também faz terapia, mas há alguns anos atrás, cerca de 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu entendi que esse meu comportamento era uma busca por atenção. Eu acreditava inconscientemente, tá? Eu não percebia isso na época não, mas era inconsciente. Eu acreditava que compartilhando os meus sonhos, minhas metas, meus objetivos, minha vida, meus projetos, meus propósitos e etc, as pessoas iam me apoiar, as pessoas iam se orgulhar, as pessoas iam me admirar, as pessoas iam me dar atenção, as pessoas iam celebrar comigo, as pessoas iam me apoiar. Tudo isso consequência de carência, de ausências lá da infância, de invalidações, sabe? De faltas que eu tive lá na infância que eu trouxe para a vida adulta. E mais uma vez quero aqui dizer, esses dias eu compartilhei, não lembro em qual episódio, que uma aluna me perguntou, mas ainda hoje na vida adulta eu posso estar vivendo consequência de coisas que eu vivi lá na infância e eu nem lembro? Sim, com certeza. Com certeza você não tá nem percebendo. E aí você vive problemas com as conexões que você faz de network, e aí você vive problemas no seu meio ali de colaboradores, e aí você vive problemas no seu meio de negócios, você vive problemas nos seus relacionamentos de amizade, ou amorosos, ou até mesmo dentro da família, e aí você se torna aquela pessoa, porque já que você é ingênuo, você acha que todo mundo vai celebrar com você, todo mundo vai se alegrar com você, todo mundo vai fazer de tudo para que você alcance essa promessa e esse propósito logo, você se torna aquela pessoa que reclama. Fulano não me apoia. Porque o fulano é sempre assim. Porque todo mundo tem inveja de mim. Porque as pessoas são maldosas. Porque o fulano pegou todas as minhas ideias e foi embora. O fulano pegou todas as minhas ideias e colocou em prática e me enganou. Ou o fulano roubou minhas estratégias. Ou o fulano fez isso comigo. Mas todo mundo que eu conheço, ninguém vale nada, ninguém tem caráter, porque todo mundo faz isso comigo. Mas é você que está permitindo. A sua ingenuidade não está te permitindo enxergar que é você que está permitindo. Entende? Que é você que abre esses espaços. Que o seu comportamento ingênuo está gerando esses resultados negativos, esses impactos ruins na sua vida. Esses resultados ruins que depois é difícil até de digerir, de lidar com eles. Fica claro para você, boss? Sim. Esse comportamento ingênuo pode ter uma raiz emocional de uma carência, de uma ausência, de invalidações lá da infância, do que faltou lá na infância, tá? E se você está se identificando com isso, eu vou deixar aqui embaixo o link tanto da Sente-se, que é a comunidade que eu criei de desenvolvimento e fortalecimento mental e emocional para mulheres. É o seu primeiro acesso a mim como sua mentora. E tem também o link para o TRDCO, que é o processo de mentoria terapêutica que eu desenvolvi exclusivo para empreendedoras que querem destravar o seu crescimento e se tornarem empreendedoras bem-sucedidas e felizes, tá bom?
Dito tudo isso, medite nessa palavra que eu trouxe para você, receba aí os insights do céu e eu te vejo no próximo Rompa o Ciclo.